Como seria a sua vida se, em vez de ser refém do seu controle? Esse é o poder que poucos alcançam e que hoje eu vou revelar todos os segredos e explicar para você na prática como realizá-los de forma eficaz. Então fique comigo, porque eu vou te mostrar como nada, absolutamente nada, pode te destruir, a menos que você permita. Pode parecer exagero, mas não é. Um insulto só te fere se você acredita nele. Uma rejeição só te paralisa se você baseia o seu valor na opinião do outro. A ansiedade só cresce quando você entrega sua paz nas mãos de algo que está fora do seu alcance. Agora, preste muita atenção. O erro da maioria das pessoas é viver como se fossem marionetes das circunstâncias. Se o dia está bom, elas estão bem. Se alguém elogia, elas sorriem. Se criticam, elas desabam. Isso não é viver. É ser controlado. Então hoje eu separei 10 lições do estoicismo que, se você aprender apenas uma vez e tiver a coragem de colocar em prática, você vai dominar suas emoções para sempre. Se você gosta desse tipo de conteúdos, se inscreva e curta o vídeo para apoiar o canal. Agora, vamos ao vídeo. Lição número 1. Pensamentos não são ordens, são sugestões a serem avaliadas. Agora, pare e pense nisso com frieza. Se você obedecer a todo pensamento que passa pela sua cabeça, você será prisioneiro de algo que nem é real. Um pensamento não é uma verdade absoluta. É apenas uma sugestão, mas a maioria das pessoas confunde o que pensa com o que é. Se a mente diz, você não é bom o bastante, elas acreditam. Se vem um pensamento como, ela não te ama mais, as pessoas já sofrem antes de confirmar. Se pensam, eu não consigo lidar com isso, elas desistem antes mesmo de tentar. Agora, preste muita atenção. O seu cérebro não está sempre a seu favor. Ele produz pensamentos com base em memórias, traumas, medos, não em sabedoria. Por isso, quem vive obedecendo o que pensa, vive instável e confuso. Mas aqui está o segredo. Você pode observar os seus pensamentos sem se identificar com eles. Como um juiz que escuta os dois lados e escolhe com calma. Na prática, isso significa que quando sua mente trouxer um pensamento negativo, você para e pergunta, isso é verdade? Ou é só medo? Essa ideia me ajuda ou me afasta da pessoa que quero me tornar? Imagine que sua mente é uma mesa e os pensamentos são pessoas dando opiniões. Você não precisa seguir todas. Você pode agradecer e escolher ignorar. Foi isso que Epicteto ensinava. Não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Ou seja, não é o que você vive, é o que você pensa sobre o que vive. E quando você aprende a filtrar seus pensamentos, em vez de segui-los cegamente, você se torna livre. Livre do medo que não é seu. Livre da insegurança que foi plantada. Livre da ansiedade que nasce de histórias que a mente inventa. Porque no fim, a mente é uma ferramenta. Mas quem comanda é você. Agora vamos para a segunda lição. Quem domina o próprio impulso, governa o próprio destino. Olhe para a sua vida. Quantas decisões erradas você já tomou só porque agiu sem pensar? Você falou demais, se entregou demais, gastou o que não podia, confiou em quem não devia. Tudo por causa de um impulso, mas aqui está a verdade que muda tudo. Preste muita atenção. A maioria das pessoas destrói o futuro por não saber controlar o agora. O impulso é uma armadilha. Ele promete alívio rápido, prazer momentâneo, vingança imediata, mas cobra caro. Ele acalma na hora e cobra com juros depois. Dominar o impulso é colocar o sentimento na coleira e dizer, você não manda em mim, quem decide sou eu. Na prática, isso significa que quando vier a vontade de explodir, de responder na hora, de correr atrás, de desistir, você para, respira e pergunta a si mesmo, essa atitude me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Os estoicos sabiam,
Todo ser humano forte começa com autocontrole, porque não importa quanta inteligência você tenha, se você não controla o impulso, ele vai controlar você. E controlar não significa reprimir, significa canalizar. Quer um exemplo simples? Sente raiva? Não destrua. Transforme em foco. Sente desejo? Não se perca. Transforme em disciplina. Sente dor? Não fuja. Transforme em força. É assim que os grandes vencem. Eles não seguem o primeiro desejo, eles dominam o primeiro desejo e seguem a direção certa. No fim das contas, não é o mais esperto que vence, nem o mais bonito. É o que consegue dizer não para si mesmo quando todos os outros estão dizendo sim. Porque quem vence o impulso, governa o próprio destino. Agora, vamos para a terceira lição para dominar os seus impulsos de uma vez por todas. Lição número 3. A raiva é uma punição que você se dá pelos erros dos outros. Pense com sinceridade. Quantas vezes você passou horas ou até dias remoendo algo que alguém te fez? Enquanto essa pessoa seguia a vida tranquila, sem nem lembrar do que fez, você estava se punindo, sentindo raiva, carregando um peso que nem era seu e o pior, achando que isso era justo. Mas aqui está a verdade que os estoicos sabiam de cor e que você precisa gravar agora. Sentir raiva não é justiça, é autossabotagem. A raiva te intoxica por dentro, te faz agir sem pensar. Te permita. Pode soar como exagero, mas é a pura verdade. Uma ofensa só dói se você a aceita como verdade. Uma rejeição só te trava se você condiciona seu valor à aprovação dos outros. A ansiedade só domina quando você entrega sua serenidade a algo que está fora do seu controle. Agora concentre-se nisto. O grande erro de muitas pessoas é viver como se fossem reféns do que acontece ao redor. Se o dia está bonito, elas se sentem bem. Se recebem um elogio, se animam. Mas basta uma crítica e elas desmoronam. Isso não é liberdade. É estar sob comando de tudo, menos de si mesmo. Mas aí você se pergunta, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, da próxima vez que alguém tentar te provocar, você respira fundo e se pergunta, essa pessoa merece esse poder sobre meu estado emocional? E mais, quando algo der errado, você não se pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, como eu posso crescer com isso sem me perder emocionalmente no meio do caminho? O estoico sabe que o mundo vai ser injusto, que pessoas vão mentir, que perdas vão acontecer, que críticas virão, mesmo sem razão. Mas ele também sabe que só há um lugar onde o caos não entra, na mente de quem se protege com consciência. Imagine um castelo, você é o portão, você decide quem entra, você decide o que afeta. Você é o filtro entre o que o mundo joga e o que realmente entra no seu coração. Quando você entende isso, uma nova força nasce, uma força silenciosa, porque você para de tentar mudar os outros e começa a mudar a si mesmo. E acredite, quem chega nesse nível nunca mais se abala por pouca coisa. Lição 5. O silêncio é a resposta mais poderosa para o desrespeito. Você já percebeu que, às vezes, o que mais machuca quem te provoca não é o que você responde, mas o fato de você não responder? Agora preste muita atenção. O desrespeito só cresce quando você alimenta ele. Gritar, se justificar, revidar, tudo isso pode parecer força, mas muitas vezes é só descontrole disfarçado. O verdadeiro poder está naquilo que você não faz. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é domínio. É olhar para a situação e dizer sem palavras, você não é digno da minha energia. Na prática, isso exige maturidade, exige que você aguente o impulso de responder na hora, que consiga suportar o orgulho pedindo vingança e que escolha a paz, mesmo quando o ego quer guerra. Isso vale para tudo. Discussões familiares, ofensas em redes sociais, provocações no trabalho, gente que só aparece para te testar. O estoico entendia, não é necessário reagir a tudo que fere. Porque muitas vezes o ataque vem de alguém que já está derrotado por dentro e quer te arrastar junto.
Então, da próxima vez que alguém te desrespeitar, não corra para dar uma resposta. Respire. E se for necessário, fique em silêncio. O silêncio, quando vem de quem domina a si mesmo, ensurdece. Ele mostra ao outro que você não precisa provar nada, que a sua paz não está à venda e que o seu valor não se debate com quem não sabe reconhecer. E quem aprende a dominar o silêncio, aprende a dominar a si mesmo, porque só quem está inteiro por dentro consegue se calar por fora. Lição número 6. 6. Identifique a emoção antes de deixá-la agir por você. Pare agora e reflita com sinceridade. Quantas vezes você se arrependeu de algo que fez no calor do momento? Você disse o que não queria, fez o que não devia, e depois ficou com aquela sensação amarga de eu podia ter agido melhor. Agora, escute isso com atenção total. Toda emoção, quando não reconhecida, vira uma arma contra você mesmo. A raiva explode, o medo paralisa, a carência faz você correr atrás de quem não te merece. Mas nada disso acontece de repente. Antes de agir, a emoção aparece. Ela dá sinais no corpo, na respiração, nos pensamentos. E é aí que está a chave. Quem aprende a identificar o que sente antes de agir, se torna senhor da própria vida. Mas e na prática, o que fazer? Comece observando. Quando algo te irritar, em vez de reagir de imediato, faça uma pausa e se pergunte: o que eu estou sentindo exatamente? É raiva, tristeza, medo, ego ferido? Dê nome à emoção, porque quando você nomeia, você domina. E o que é nomeado perde o poder de te controlar no escuro. Imagine uma criança tentando dirigir um carro em alta velocidade. É isso que acontece quando você age sem perceber o que está sentindo. Mas quando você assume o volante, consciente, calmo, lúcido, tudo muda. O estoico fazia disso um hábito. Antes de qualquer resposta, ele examinava a si mesmo. Ele não dizia, fulano me irritou. Ele dizia, eu permiti que a ira crescesse em mim, mas agora estou vendo e vou escolher o que fazer com isso. É assim que se vence, não lutando contra a emoção, mas reconhecendo que você é maior do que ela. E quando você faz isso, uma coisa poderosa acontece. Você age com clareza, enquanto o mundo inteiro reage no escuro. Agora, vamos para a lição número 7. A paz não está fora, está no domínio da sua percepção. Pare agora e imagine alguém calmo no meio de um caos. Todos gritam, tudo parece fora de controle, mas essa pessoa respira, observa, não se desespera. Essa pessoa não é fria, ela é treinada, e é isso que você precisa entender. A paz verdadeira não vem quando tudo está bem. Ela nasce quando você é mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque no final, a paz não está no lugar onde você está, mas no lugar onde sua mente escolhe descansar. Lição número 8. Aceite o que é sem resistência e transforme o que pode ser. Preste muita atenção. A dor mais longa não vem do que aconteceu, mas da resistência em aceitar que aconteceu. Quando algo dá errado, a maioria das pessoas luta contra a realidade. Elas gritam por dentro. Isso não podia ter acontecido, não é justo, eu não merecia isso. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. A vida não se move com base no que você acha justo. Ela se move com base no que é. E quando você briga com o que é, você perde. Sempre. Preste atenção agora, porque isso pode mudar sua forma de viver. Aceitar não é se conformar. Aceitar é parar de desperdiçar energia tentando mudar o que já aconteceu e usar essa força para transformar o que ainda pode ser. Na prática, isso significa olhar para o erro e dizer: foi isso, aconteceu, doeu. Mas agora, o que eu posso fazer com isso? Significa parar de perguntar, por que comigo? E começar a perguntar, o que essa situação veio me ensinar? Os estoicos tinham uma frase sagrada, a natureza não erra. Tudo o que acontece está em ordem com o universo. Eles entendiam que cada perda, cada dificuldade, cada traição carrega algo valioso, uma lição, uma força.
um corte que se transforma em armadura. Imagine que você está nadando contra uma correnteza. Enquanto você resiste, você se afoga. Mas quando aceita, vira o corpo e começa a remar, você ganha direção. É isso que a aceitação faz. Ela tira você da luta inútil contra o passado e te devolve o poder de agir no presente. E quem domina essa arte de aceitar sem se entregar, se torna imparável. Porque ele não nega a dor, ele a transforma. E no final, é isso que molda os fortes. Não o que aconteceu, mas o que você decidiu fazer com isso. Lição número 9. Você se torna invencível quando deixa de reagir e começa a escolher. Agora, escute com toda a atenção. A maioria das pessoas vive no modo automático. Elas não decidem, elas reagem. Alguém grita, elas gritam de volta. Alguém rejeita, elas se arrastam. Algo dá errado, elas se desesperam. E aí passam a vida sendo puxadas por tudo que acontece fora, como uma folha levada pelo vento. Mas aqui está o ponto final, a virada de chave. Você só começa a dominar a sua vida quando para de reagir e começa a escolher. Escolher o que sente, o que pensa, o que faz e, principalmente, o que não faz. Na prática, isso significa que você não precisa devolver ofensa com ofensa, nem dar explicação para quem não merece, nem se provar para quem nunca vai te ver de verdade. Você escolhe, você observa e age com intenção, não com impulso. Marco Aurélio escreveu isso enquanto governava o maior império do mundo. O poder sobre si mesmo é a única verdadeira liberdade. Você quer ser livre? Então, pare de ser reativo. Comece a decidir o que vale sua atenção. Comece a escolher onde vai sua energia. Comece a controlar o único território que é só seu, a sua mente. Imagine uma vida onde você não se abala fácil, onde ninguém mais consegue te tirar do eixo, onde você não é mais um boneco nas mãos do mundo, mas um ser consciente, firme, em silêncio, imparável. É isso que essa última lição entrega, porque quem para de reagir se torna intocável. 10ª e última lição. Se você chegou até aqui, quero te dar os parabéns. Poucos têm a disciplina de ouvir até o fim. E isso prova que você está realmente decidido a transformar sua vida. Então, para afirmar esse compromisso com você mesmo, comente aqui abaixo. Eu me comprometo a me tornar emocionalmente inabalável. Escreva isso como um voto, como um pacto silencioso com a sua melhor versão. Porque a mudança começa quando você decide que não volta mais para o que te destruía. Agora, a última lição e a mais importante de todas. Você não controla o que acontece, apenas como reage. A sua maior dor emocional não vem do que as pessoas fazem, mas do poder que você entrega a elas quando reage sem pensar. Um dia, alguém te ignora, fala algo que te machuca, ou a vida simplesmente te derruba, e você explode, se cala, se afunda, sem perceber que naquele instante perdeu o controle de si. Mas agora escute isso com atenção absoluta. A sua liberdade começa quando você aprende a reagir com consciência e não por impulso. Isso não é teoria, é treino. É você perceber que não pode controlar o clima, as atitudes dos outros, os erros que acontecem, mas pode controlar o seu tom de voz. O que diz, como respira e, principalmente, o que decide não fazer. Na prática, isso significa que quando alguém te provocar, você pode dar um passo para trás. Não para fugir, mas para escolher. Pode sair para caminhar antes de tomar uma decisão. Pode se perguntar, isso realmente merece minha energia ou é só o meu ego querendo vencer? Dominar as emoções começa pequeno, no momento em que você respira fundo antes de gritar. Quando você prefere o silêncio à resposta que alimentaria o conflito. Quando você percebe que nem tudo merece reação, porque nem tudo é digno da sua paz. Agora pare e imagine como seria a sua vida se, ao invés de reagir por impulso, você escolhesse a sua reação como um guerreiro, escolhe sua espada, pensando, pesando, com calma. É isso que os